Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é a estética no bodybuilding. O clássico é clássico mesmo? O belo precisa ganhar, merece ganhar, se sobressai ao melhor? Qual que é o critério? O vácuo deveria ser obrigatório na Classic Physique? Vamos ver um pouco mais sobre isso e vamos ver especialmente o que as regras da Pro League e da NPC falam sobre o assunto. Eu queria começar o vídeo agradecendo a todo mundo que assiste o canal, a gente tem crescido muito. Muito obrigado a vocês, a gente tem tido muitos views, muitos comentários, muitas curtidas, isso é muito bom. O nível de aprovação do canal entre os likes e dislikes é muito grande, é superior a 98%, o que me deixa muito feliz. E eu queria fazer um pedido especial para vocês. Por favor, quem assiste os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vamos fazer os números do canal crescerem. É importante para mim que a gente tenha mais inscritos, para que a gente tenha mais condições, até financeiras, de produzir mais vídeos de qualidade para você. Então, essa ajuda de se inscrever no canal, para mim, é extremamente importante e eu agradeço muito quem já é inscrito e agradeço você que vai se inscrever agora. Vamos lá! A vitória do George Peterson no World Classic Ohio sobre o Steve Lauros criou um debate muito fervoroso sobre o que deveria ser a Classic. Aquele lance do Arnold de pedir pro George Peterson fazer um vácuo também criou um pouco de polêmica. A gente não sabe se o Arnold realmente não sabia que o cara não conseguia fazer, ou se aquela pergunta era mesmo uma crítica à escolha dos juízes, dos árbitros em relação ao físico. A gente teve dois físicos muito diferentes, né? Do George Peterson, que era vamos dizer assim, um mass monster da Classic Physique, com um físico muito grande, muito volumoso, muito denso, muito seco, contra o Steve Lauros, que era um físico menor, com menos volume, porém com muitos cortes, muito detalhe e uma estética maravilhosa. E aí eu vou passar um trecho de um vídeo que eu fiz uns meses atrás, onde eu falava que a Classic Physique ainda ia decepcionar a gente. Vamos ver. Vários físicos lindos aparecendo, vários físicos que nos remetem aos bons tempos do fisiculturismo aparecendo, mas tem um grande mais disso aí, tem um grande problema, que é o seguinte: o bodybuilding clássico ainda vai decepcionar a gente. Que os árbitros não estão preocupados em premiar físicos clássicos. Eles estão empenhados em premiar físicos que estejam de acordo com aquela relação altura-peso e que sejam a melhor combinação naquela noite. E como a gente viu nesse vídeo, que pode ser assistido aqui embaixo, tem o link dele, os físicos vão evoluir, as categorias começam de uma maneira e os físicos vão evoluindo ao longo do tempo e as categorias vão se moldando. A Classic Physique já teve o limite de peso aumentado, não duvido, não vou ficar espantado, na verdade, se esse limite de peso tiver um aumento mais uma vez daqui a um tempo, é normal. A gente começou na Classic Physique com os caras menores, mais leves, tendo uma oportunidade de competir num show que não era nem 212, nem Open, e para os caras que eram grandes demais para a Men's Physique. Agora a gente tem alguns caras, como é o caso do George Peterson, por exemplo, que provavelmente tem um peso muito maior que o limite, fazem uma depressão, passam na pesagem e carbam para chegar bem maiores no palco. E a gente tem casos como Steve Lauros, que se não tiver no limite da categoria, está bem próximo, não deve passar muito, sem muito esforço. O que é melhor? Um físico bonito, um físico grande, um físico cheio, um físico cortado? Para mim é indiscutível que a Classic Physique trouxe um fôlego novo ao fisiculturismo. O limite de peso, essa coisa de limitar o peso à altura, é muito importante, porque a gente vai ver uns caras grandões, como é o George Peterson, mas são poucos. É óbvio que eles vão crescer também ao longo do tempo, mas é um crescimento limitado, não é uma coisa ilimitada, não é que nem como foi na época do Dorian Yates, que ele chegava gigantesco, sem limite de peso e puxava todo mundo a ser grande, porque ele era o cara, ele era o coelho que todo mundo perseguia. Aqui não, mesmo que seja um cara grande que esteja vencendo, eles têm um limite de peso ainda, tem um determinado limite onde eles vão chegar. Então eles podem crescer com mais calma, eles precisam tomar menos coisas para crescer, eles podem trabalhar mais no detalhe da musculatura e pensar e focar muito mais em detalhe do que em volume, porque eles não precisam crescer tanto. A gente não vê aqueles calombos estranhos de aplicação mal feita em diversos lugares do corpo. É uma qualidade melhor a Classic Physique. A gente tem físicos mais bonitos, os caras estão trazendo um vácuo porque eles não precisam crescer tanto, nem comer tanto, nem tomar tanto de... Enfim, eles conseguem
trazer essa estética melhor. Aí vem o questionamento, na verdade. A Classic Physique traz uma estética melhor comparada ao Bodybuilding Open. Mas isso quer dizer que a estética deve ser o fator que prevalece no julgamento? Não. Os árbitros têm mostrado que não. O Regan Grimes ganhou o New York Pro ano passado, com um físico que a gente não pode considerar clássico. O George Peterson ganhou esse ano, agora o Arnold. Tá nas cabeças do Olímpia, é um cara muito volumoso, não é um cara que se identifica com Classic nunca. E aí eu vou entrar numa questão que é, o que é Classic? Tem que fazer vácuo para ser Classic Physique? Porque a gente tinha o Arnold, a gente tinha o Frank Zane, a gente tinha vários caras com físicos bonitos aí nos anos 70, mas a gente também tinha o Franco Columbo, que era um bujãozinho, né? Grande, volumoso, denso. A gente tinha o Francis Benfato por um lado, mas tinha o Samir Banu por outro. A gente tinha o Barry DeMay por um lado, mas tinha o Tom Platz de outro lado. Então, a definição de clássico, assim como várias coisas dentro do bodybuilding como um todo, acaba sendo muito pessoal, acaba sendo muito de gosto. O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. O que é definido para mim pode não ser tão definido para você. O que é um conjunto harmonioso para um pode não ser harmonioso para outro. E aí a gente entra numa discussão subjetiva, mais uma vez, dentro do bodybuilding. E essa é a graça do fisiculturismo. Uma das graças de poder discutir isso e ter uma discussão quase sem fim. Mas é claro que existem critérios objetivos, critérios lógicos a serem seguidos. No final da noite, a premiação é pelo físico melhor e não pelo físico clássico melhor. E aí muita gente argumenta assim, o físico clássico tinha que fazer vácuo, o vácuo tinha que ser obrigatório. Eu discordo. Eu acho que o vácuo, o cara que consegue fazer o vácuo, ele está demonstrando para os juízes que ele tem um controle muscular maior, que ele tem uma região abdominal menor, que ele consegue fazer um formato em X do corpo melhor. Eu acho que esteticamente isso ajuda na pose, acho que esteticamente isso ajuda de uma maneira que não só estética, isso ajuda de uma maneira onde a gente vai criar uma característica estética. Porque na minha concepção é o seguinte, um físico com ombros largos, cintura estreita, pernas que saem, musculatura arredondada, cortes profundos, a cintura sob controle, essas características juntas formam o que a gente pode chamar de estética no físico. E o vácuo pode contribuir muito com isso e pode dar pontos aí. É claro que um duplo bíceps muito bem feito com os dois, e um cara que os dois têm o mesmo volume, estão com o mesmo condicionamento, a mesma definição, os dois estão sem água, os dois estão pau a pau. Um faz o vácuo, o outro não. O vácuo pode ser fator de desempate, mas o fato do cara fazer o vácuo apenas não quer dizer que ele tem um físico melhor. Existe um conjunto todo a ser analisado, a gente tem que ficar muito atento com isso. E a gente, brasileiro principalmente, a gente tem visto uma tendência em comentários que é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é que o canal é muito para educar vocês e mostrar maneiras de ser crítico e de pensar. Tem se confundido muito beleza, linhas belas, com qualidade do físico. Tem se confundido físicos bonitos com físicos bons. E nem sempre isso é a mesma coisa. É claro que tem muitos físicos bons que são físicos bonitos, mas tem muitos físicos bons que não são necessariamente bonitos. George Peterson é um desses casos. Ele tem um físico capaz de ganhar campeonatos como a Arnold Classic. Concordo que não é bonito, concordo que não é um físico tão legal quanto o Steve Laureus, mas é a melhor conjunto. E aí a gente tem que pensar que a gente pode ter uma preferência pessoal sobre alguns físicos. Eu gosto do Victor Martinez, eu acho o físico do Steve Laureus muito bonito. Eu concordo, também acho muito bonito. Eu gosto do físico do Evan, por exemplo. Eu particularmente acho muito bonito, mas não é um físico que na hora de competir vai ser um físico que vença campeonatos, não é competitivo. Eu gosto do físico, Miguel Chaim, particularmente, gosto muito do físico do Mark Dugdale. Eu acho um físico bonito, se eu pudesse escolher, eu teria o físico dele. Mas não é um físico que necessariamente vai ganhar shows profissionais, ele ganhou pouquíssimos shows profissionais. Nada contra a gente ter nossas preferências de quem a gente acha mais legal, mas a gente tem que entender que o esporte é julgado de uma maneira objetiva e a gente tem que entender como que o esporte funciona para não ficar frustrado no fim do campeonato. Tem algumas coisas que são quase folclóricas junto aí com a Classic Physique. Uma delas tem que fazer o vácuo, não fala nada nas regras.
A outra é, os físicos clássicos tinham pernas menores do que a proporção e tudo mais, papapá. E isso devia ser seguido. Não tem nada na regra escrita, pelo menos na regra que tem, a gente acha online, não existe essa recomendação. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí, se a gente fosse pensar que a gente tem que seguir os físicos clássicos à risca, a gente tem que pensar que eles deveriam ser bem menos condicionados, bem menos secos. Inclusive Steve Lauros, que tinha cortes extremamente profundos e tudo mais, a maioria dos clássicos não tinha aquele físico tão seco. Então, não bate, a gente está querendo puxar algumas coisas que a gente quer ver, entendem? E deixando de lado outras. Então, se a gente fosse levar muito ao pé da letra o que é um físico clássico, a gente não teria nenhum físico clássico hoje. Mesmo porque os físicos são construídos de maneira diferente. Tem tecnologia diferente de droga, de suplemento, de dieta, de treinamento, de maquinário. É tudo diferente. O cara começa diferente do que começava naquela época. A gente não vai conseguir emular um físico daquela época, a menos que você limite muito o cara no que ele pode comer, o que ele pode fazer. E isso é impossível fazer. E sobre esse lance de tem que ter perna pequena, tem que fazer vácuo, eu dei uma procurada nas regras aqui online, vamos ver aqui na internet. Eu entrei no site aqui da ifbbpro.com e aqui estão as regras, regras de competição da Classic Physique. E se a gente, eu vou deixar o link disso aqui também. E se a gente começar a olhar, aí que fala das poses, fala como são os julgamentos, fala que é um contra o outro, vai explicando. Aqui fala sobre como deve ser os calções, os números, o que eles podem e não podem usar, que não pode usar muito óleo, nem muito bronzeador e não sei o que, nem que são proibidos agentes de bronzeamento que tem um look metálico. Aqui tem as divisões de peso e altura da profissional. E aqui uma nota final, liberada em 19 de dezembro de 2018, que fala que eles ouvem o que o público quer ver e tudo mais, que eles aumentaram as divisões de categorias no amador e que também aumentaram o limite de pesos por altura, tanto na NPC quanto no Pro. E que uma sugestão que eles também anotaram foi a mudança das sungas também. Então, aqui dentro das regras da IFBB Pro League não faz menção nenhuma a que se julgue um físico como era um físico clássico, com pernas menores, com vácuo, não faz menção nenhuma disso. Então, teoricamente, não existe nenhuma recomendação oficial escrita sobre isso. Aí eu fui no site da NPC, NPC News Online. Tem aqui um vídeo onde o Frank Sepp entrevista o Jim Manion. E em 19 minutos de vídeo, também vou deixar o link para vocês. Em 19 minutos de vídeo, ele faz uma citação sobre como devia ser julgado. Ele fala que esse vídeo foi feito em 2016, quando foi lançada a Classic Physique dentro da NPC. Ele fala o seguinte, que a gente procura físicos um pouco menores com um pouco menos de condicionamento e que atendam aí, isso é o que ele fala, só. E o que eles põem de fator limitante é o peso em relação à altura. Então, ele não faz menção nenhuma sobre fazer vácuo, ele não faz menção nenhuma sobre parecer esse ou aquele atleta, sobre procurar um físico, sobre procurar um visual de físico clássico. A única hora que o clássico é citado nas regras é na hora que eles falam das poses. Aqui a gente vai descendo. Mais uma vez, aqui eles falam de divisão de altura da NPC, né? Aqui é dos amadores. E vai descendo, a altura. As poses mandatórias aqui. A única vez que a palavra classic que uma referência a alguma coisa clássica é citada é durante as poses. A pose clássica favorita do atleta, que não pode ser muscular. Aqui tem uns exemplos. Aqui eles mostram algumas outras regras de como devem ser julgadas as finais, como que é a vestimenta. Aqui fala que os atletas amadores podem participar de outras categorias, tipo Men's Physique, como que se qualifica para virar Pro Olímpia. Tem os tutoriais de pose. E olha só quem está aqui, né, fazendo a pose. E o schedule,
agenda de campeonatos de competições, assinado por Jim Manion. Então a gente vê, pessoal, que a gente está às vezes procurando, a gente está começando a criar um folclore em cima da categoria que não devia ser. É o que eu disse lá no começo, ela vai decepcionar a gente porque os caras vão começar a crescer, vão perder um pouco desse aspecto legal de cartoon que a gente vê, a gente vai começar a ver uns caras maiores aí. Infelizmente é assim que acontece em várias categorias da Pro League. E que também esse lance de ter critérios de um físico clássico é só o nome da categoria. Eles querem atletas que se encaixem num peso e numa altura limite, e dentro disso vai vencer o melhor conjunto, seja ele com vácuo, seja ele com barriga de grávida, sendo o melhor conjunto, tendo ele volume, definição, simetria, proporção, cortes profundos. O melhor conjunto, tenha em mente disso, nem sempre o mais bonito é o que vai vencer. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chain, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu sei que muita gente não concorda sobre isso, muita gente quer ver físicos clássicos, físicos bonitos, belas linhas, vácuo, e eu concordo, eu sou a favor disso também, eu quero ver isso, eu quero que isso aconteça, para mim é prazeroso, mas a gente tem que entender o que é a diferença do que a gente quer e o que a realidade oferece. Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, eu vou ficando por aqui, sou Miguel Chain, até a próxima.